Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo ontem, né? O clássico entre Atlético e Cruzeiro pela terceira rodada do Brasileirão, que o Cruzeiro perdeu de 3-0, né? É, acho que o que tem-se a falar é muito mais coisas além do jogo, porque o jogo, assim, o que se tem para falar é que o Atlético dominou a maior parte do jogo. O Cruzeiro só jogou assim um pouco nos 10, 15 minutos do primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, quando o Seabra fez algumas substituições, o Cruzeiro melhorou, mas eu acho que muito mais pelo Atlético ter tirado o pé do que pelas substituições em si. E acho que do jogo é mais isso em si, né? Também teve a questão de que, se for, o que deixa o torcedor puto, né? É que, se for olhar, o Cruzeiro levou os dois gols, né? O último acabou sendo falha do Anderson e tal, mas é quase os três gols do mesmo jeito. Não tem como, com o time que o Atlético tem, os laterais bons que ele tem, você deixar os laterais soltos. A facilidade que eles estavam, né? O Arana ali tava deitando e rolando. Não tem como. Não tem como. Não é possível. É. Aí eu acho que do jogo é mais isso, assim, né? A zaga, né? Não tem. Eu acho que não tem nem o que se falar, né? Mas eu acho que o problema da zaga nesse jogo, né? Teve já o problema, mas se for olhar contra os três últimos jogos, a zaga já vem falhando, né? Porque contra o Botafogo toma 2 gols, contra o Atlético toma 3 e contra o Fortaleza também tomou gol, né? Então, tomou 3 gols, né, contra o Botafogo e um contra o Fortaleza, e ontem tomou 3. 9 gols em 3 jogos é muito. Então, né, dados, dá pra ver ali que tá falhando a zaga, mas não tenta fazer modificações, isso que o torcedor não entende. Bom, eu acho que em relação ao jogo é mais isso em si, né? Bom, em relação, né, tem essa questão do Neres, né, que continua, né? Parece que o Cruzeiro tem tido cartas marcadas para jogar, né? Neres, Ramiro, Lucas Silva, Romero, que também esse jogo acabou não jogando, né? Mas a gente viu a falta que ele faz. Nos últimos jogos não tem jogado tão bem, né? Mas a gente percebeu nesse jogo a falta que ele faz. Mas o que a gente percebe é que ele tem eu acho que eu já até comentei no outro vídeo, muito sobrecarregado, tal, ali um meio de campo, e aí não tem como, né? Fica muito sobrecarregado, aí faz mais falta. Ele, principalmente, o Romero e o Zé Ivaldo têm ficado muito sobrecarregados. Então não tem, né? Não, a torcedor não entende por que não traz modificações. Eu não entendi por o Ramiro ontem com o Lucas Silva. A gente viu que ele tava mais lento. Meu Deus, senhora, que parecia que tava andando no campo. E deixa. Não tem um porquê, né? Deve achar que o torcedor é palhaço, burro. Porque eles estavam, tipo, não é. Eles não são de velocidade. E às vezes a gente sabe que o Lucas Silva é mais. O bom dele é o passe, não é, né? Ali, a disputa com os outros. A disputa, né? Correr atrás da bola. É mais. O bom dele é o passe, que às vezes, né? Acaba ajudando o time. Coloca 2 lentos, né? E ainda tenta o Machado também entrou, né? Porque era o que ia entrar na vaga do Romero por ser a posição, mas podia ter tentado o Cifuentes. Mas não tenta. E uma coisa, né, que a gente não entende também é várias coisas que vai virando, juntando, assim, que vai virando um bolo de neve sem explicação.
Os jogadores que vieram não jogam, ficam sempre os mesmos. Djalma, que jogou, já tinha jogado bom, né? Vamos por parte. Cifuentes vem jogando bem antes, já no Mineiro, e não ganhou. Só com o Lacramun, que teve mais chances, assim, mas não jogou, acho que só no jogo que ficou 3-3, né, com o Lacaleira aqui no Mineirão, que ele jogou, eu acho que o tempo inteiro, mas os outros ele só entrava, nunca não jogou o tempo inteiro. E naquele jogo, acho que quase ninguém jogou bem o segundo tempo, né, que só o Cifuentes só nesse jogo, depois não recebeu chance. Djalma no jogo contra o Botafogo, contra o Fortaleza, entrou bem. E aí não recebe chance. Não, Robert também entrou bem no jogo contra o Fortaleza. Deu passe pro gol que a gente conseguiu ali na raça o empate. E não teve chance. O Zé Ivaldo ser reserva nesse time. A gente tem. Sabe que ele recebe os cartões e tal. Mas é o melhor zagueiro que a gente tem, não é possível que alguém vai discordar disso ali dentro da diretoria, lá dentro. Tem dados que mostram, ele já fez gol e tal. Não, só continua com o Neres, que na maioria das vezes falha, às vezes chega atrasado na bola, quando vê a bola passa perto. Que tem falhado. Mas não é o que tem falhado que sai. É o que o técnico fala que tá precisando de aprender alguma coisa e é o que a gente vê que tá jogando melhor que sai. Não dá pra entender. E aí, igual eu tava falando, os que vieram de contratações também não jogam. O único que tava jogando, né? Mas a gente nem sabe se iria jogar com. Igual eu citei, João Pedro, Robert, não entram. Parece que fica martelando com as mesmas peças, sendo que a gente vê que só é para fazer o simples, né? Eu acho que todo mundo que tá, por exemplo, que se você for pedir para fazer a escalação, vai ser quase a mesma coisa. Algumas pecinhas ali que pode mudar, mas em questão de zaga, ninguém colocaria Neres. Colocaria Djalma, colocaria o Zé Ivaldo. Então, a gente fica sem entender, né? Achando que a diretoria tá rindo na nossa cara. Em relação a outras coisas de fora também, né? O time nunca. Como se o jogo sem um algo a mais, sendo que era clássico. A gente sabe que o time do Atlético é melhor. Que pra gente conseguir ganhar deles tem que ter um algo a mais. Não, o povo como se fosse um jogo normal. Não é. Clássico não é jogo normal. Não entraram, tipo, pilhados, assim. Aí, né, com a escalação, muita gente já desanimada, né? Por causa da questão do Neres e tal. Machado também, e Ramiro, o Machado que já não vinha jogando, mas que por ser a posição, seria. A gente acreditava que, como eles não têm feito tantas mudanças, seria ele que ia entrar mesmo, né? E aí o Ramiro, que assim, teve antes desse jogo do Fortaleza, ele tava jogando bem, mas o cara tá voltando de lesão. E tá jogando tempos diretos. A gente vê que cara que ele não aguenta. E não jogou bem. Pra que manter? Tem o Djalma ali, que jogou muito bem contra o Fortaleza. Igual eu falei, ele e o Robert entraram e fizeram a diferença. Por que não coloca? Arthur Gomes, lá no jogo do Fortaleza, saiu chateado. Nem banco. Acho que nem banco foi nesse jogo contra o Atlético e não jogou bem. Aí não pode colocar João Pedro, que tem. Por causa que teve o
o problema lá no dia do clássico, não pode colocar Robert, não. Mas ele que também reclamou no outro jogo não leva, vamos dizer assim, punição, não. Assim, eu acho que eu não vou colocar a culpa, né, da derrota em si na diretoria. Não. É coletiva, porque tanto os jogadores quanto a diretoria é uma derrota coletiva de decisões, de jeito de se portar. Eu acho que é uma união da diretoria que às vezes não impõe e tal, e dos jogadores que às vezes numa passividade. Parece que não entende que tá no Cruzeiro. Eles têm que acordar. Tá, eu acho que em relação ao jogo não tem mais, né, o que se comentar. Mas uma coisa que a gente tem que ter noção, que eu acho que ficou muito evidente nesse jogo, assim, né, é a questão da torcida que tá ficando sem paciência mesmo, né? Eu vi muita gente já falando, esse time vai brigar pra não cair, não, vai ficar ali, vai ser sofrido com zona de rebaixamento e tal. E eu sei que tá difícil. Eu acho que tem vários. Eu falo difícil porque essa questão, desde quando caiu, vem nessa negócio de luta ali, sendo sempre difícil o final do ano, naquele aperto. Os, acho que aquela questão que, igual eu tava pensando, a questão que tá pegando pro torcedor é que não engata. Sabe aquele cara que sempre engasga, não engata. Fez esses 2 jogos bons, assim, aí pode ver meu vídeo, canto Fortaleza e tal, e o outro eu falo, não, tá dando, parecendo que tá voltando o Cruzeiro que era antes, aquele Cruzeiro aguerrido, que acreditava. Aí vem e volta um balde de água fria. Esse que tá sendo um grande problema do Cruzeiro. Aí o torcedor não engata. Quando vai engatar, vem aquele balde de água fria. A gente sabe, tá todo mundo cansado de saber. A gente não tem ninguém que não sabe. É um time limitado, é um time que não tem tantas peças de reposição, mas se tá ali tem que dar conta, tem que. Se não dá conta é porque diretor, igual eu falei, é porque a diretoria fez coisas erradas. E é uma coisa para se pensar também, né? Por que tanto essa troca tanta de de técnico e não tem surtido tanto efeito. Será por quê? Será que o problema é os jogadores, é o técnico, é o diretor, quem tá contratando esses técnicos? Porque não tem surtido tanto efeito. Tem que se investigar. Sem falar que, né, a diretoria às vezes não dá nem satisfação de algumas coisas. Igual o Rafael saiu, mas não deu satisfação de porquê, se foi ele que pediu, se a diretoria, né, só chegou e falou que teve a troca e tal. Então é uma junção de erros coletivos. Acho que tanto de jogadores vão ter que se unir, se unir mesmo, e diretoria. Vão ter que dar raça ali mesmo, vai ser sofrido igual. Às vezes você não gosta do treinador, mas joga pela torcida ali. Vai ter que ser assim. E é complicado, igual eu falei, vai criando. O torcedor vai cansando, já vai irritando o torcedor, igual eu falei. Muita gente falando, vai brigar pra não cair e tal. Até que eu acho que tem que ter, em relação a isso, eu acho que é um time limitado, é um time. Não vai ser fácil. Mas também a gente tem que ter calma, porque foi. Assim, contra o Atlético, a gente sabe que é um time ganhar. Então não é que, nossa senhora, perdeu, tal, acabou tudo. Era um resultado que, quando você jogar clássico, você coloca, às vezes, um empate ou uma derrota, às vezes pode acontecer. Então não é o fim do mundo. Acho que o fim do mundo foi a forma como foi esse jogo, né? Que, igual eu falei, o Cruzeiro não jogou. Foi a forma como foi. Mas se for pensar, o Cruzeiro, né, ganhou uma no Brasileirão e empatou outra. Então não. E a gente sabe que jogar contra o Fortaleza não vai ser ganhar lá no campo do Fortaleza não vai ser fácil. E agora perdeu um clássico que às vezes que não é uma coisa de outro mundo. Então tem que ter também o pés no chão para não já não né, acabar com tudo. Tem muita coisa errada, né? O técnico não tá
não tá fazendo simples, a gente tá vendo que é. Mas tem que ter calma em relação de que não, já acabou tudo. Vamos ver, né? A esperança que eu falo, né? A esperança é ver se esse técnico vai. Ele tem a oportunidade nesse jogo de terça-feira, que aí agora já tem Sul-Americana na terça-feira, né? De fazer essas mudanças, de fazer o simples. Parece que pro Cruzeiro fazer o simples tá uma, vamos falar assim, uma tiriça, né? Tá uma dificuldade. Ele tem a oportunidade de fazer o simples, de colocar esses jogadores que têm ido bem, né? E pelo amor de Deus, né? Uma coisa também que eu esqueci de falar. Me falar de Palácios que tem treinado bem numa coletiva. Não é possível que ninguém avisou pra ele. Que a torcida não arrepia só de ouvir o nome do Palácios. Pra que falar isso numa coletiva? Ainda falar também que o Ramiro vira, tem uma velocidade e tal, você sabe que a torcida tá criticando. Quem a torcida tá criticando não precisa. É só pra ficar uma rinha, criar mais coisa pra torcida ficar nervosa, pra torcida falar. Não tem necessidade de criar essas faíscas entre torcida e técnico e quem ajuda a comissão técnica tem que avisar o treinador também, porque né, o Seabra que já trabalhou aqui, não é possível que a gente não sabe da questão do Palácios. E pra que falar da questão, né, igual ele falou, do Zé Ivaldo, que era o que a gente queria colocar e ele não colocou, falar que ele precisou treinar e tal, e do Ramiro que viu que criticou, após que ele viu que criticou no jogo. Não tem como ele não ter visto, não tem necessidade de falar. Então eu acho que, claro, tem esses erros, né, o treinador tá com, né, nesse jogo, tem a oportunidade de fazer essas mudanças, de fazer o simples, mas a gente também não pode colocar como terra arrasada, porque foi um jogo que é normal, às vezes, né? Clássico é jogo difícil, a gente sabe, né? Que muitas das vezes é um placar que a gente não pode falar antes qual que vai ser. Então, não tá, né? Tá instável, tá normal ainda os pontos que a gente poderia perder no Brasileirão. A questão agora é na Sul-Americana, né? Que o Cruzeiro vai ter que mostrar sua força, tem que ganhar esses últimos jogos que tem ainda dessa fase de grupos pra, né, terminar em primeiro. A única coisa que tem que fazer é isso, é terminar em primeiro. E na Sul-Americana, né, igual eu falei, tá no início ainda, tem que ter calma. É ir analisando mesmo, mas o que não pode acontecer, igual eu falei, tem que ir analisando, mas se continuar jogando igual jogou com esse jogo do Atlético, aí o pau tem que torar mesmo, né, tem que cobrar mais firme e tal, né, porque se jogar, não pode jogar igual jogou contra o Atlético, né, jogar entre aspas, né, porque não jogou. Então tem respirar, porque o brasileiro a gente sabe como que é difícil, então respirar, porque tá bem no inicinho, e cobrar que eles não joguem igual jogou o jogo contra o Atlético. Isso a gente tem que cobrar mesmo, porque se continuar assim aí, não vai ter jeito mesmo não. Se ficar jogando brasileiro igual jogou contra o Atlético, vai ser uma luta muito difícil. Mas a gente espera, pra finalizar meio assim, né? Que que esses jogadores, né, coloquem raça ali nesses jogos que tem e não joguem, né, como se estivesse andando, como se fosse um jogo normal, porque cada jogo vai ser importante. E o Cruzeiro também, sem falar nisso, tá em duas competições só. Tem que dar a raça mesmo. Tá, mesmo que seja um time limitado, né? E é importante uma coisa também dessa questão, uma coisa que prejudica também, né, essa questão do Seabra, né, que é o técnico,
Vai essa questão de entrar os mesmos jogadores, mesmo jogando ruim, tipo com carta marcada, vai criando um clima ruim. A gente sabe, não tem como não criar um clima ruim. Você vê, igual teve a postagem lá do Zé Evaldo, você vê o jogador que não tá dando, que comete erros, falhas, entrando, e você ali que tá jogando bem, a torcida quer não entrando. E aí seu time perde, você acha que não vai criando um clima ruim? Não vai, sim. Então o técnico também tem que prestar atenção nisso. O Seabra iniciou falando que ia dar oportunidade para todo mundo e tal. Então tem que dar. E se tá jogando bem, tem que manter. O mais incrível no Cruzeiro é que às vezes o que joga bem sai. Aconteceu ano passado, né, com o Pepa. O que joga, o que joga bem sai, igual o Robert jogou. O que a gente tinha pedido, o que a gente queria, era que às vezes entrasse com um time que finalizou o jogo do Fortaleza. Mas não, é difícil, não pode. Sendo que foram que eles entraram melhor, Robert, ali, junto com o Vijalva, que foram os que entraram melhores e ainda fizeram a diferença. O Vital também jogou bem e tal, né? Mas não tem. Os que entram às vezes e jogam bem, mas aí sai no próximo jogo. A torcida também não é ingênua e a torcida vai continuar. Uma coisa que a torcida também tem que ter noção. Vai passar jogador, vai passar jogadores, vai passar diretoria, vai passar tudo, e a gente, o torcedor, que vai permanecer. Então tem que continuar firme, forte. A gente já passou por muitas dificuldades, né? Desde quando caiu os 3 anos, se for fazer, né, uma retrospectiva, é só anos de luta esses anos. Tem, né? Parece que nunca sai dessa dificuldade, nunca volta a disputar títulos até em finais, mas vai voltar, acreditem, vai voltar. Mas a gente tem que continuar lutando, nós, torcedores mesmo, né? E aqueles que querem o bem do Cruzeiro Esporte Clube, né? Vamos continuar lutando, vamos continuar aqui e também vamos passando, vão surgindo novas gerações, mas que o Cruzeiro é muito maior que isso. Bom, esse foi o vídeo. É mais um desabafo junto com algumas opiniões. Comentem também o que vocês acharam do jogo, das substituições, da coletiva do Seabra, das mudanças que ele fez no jogo também, né? E até o próximo vídeo.